Com certeza, nos últimos dias, você ouviu diversas vezes a palavra OTAN, inclusive aqui mesmo no canal. Tá praticamente todo mundo falando sobre a guerra na Ucrânia e sobre a OTAN, mas você sabe realmente o que é essa organização e quais são os objetivos dela? No vídeo de hoje eu vou explicar o surgimento da OTAN, a sua expansão, os seus objetivos e também qual é a sua relação com a invasão da Rússia na Ucrânia. Então se liga até o final do vídeo que você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre esse assunto. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Vinícius. Com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia acontecendo, a OTAN tem sido bastante relacionada com o conflito, então eu decidi gravar esse vídeo aqui para explicar do que se trata essa organização e qual que é a relação dela de fato com o conflito russo. Mas antes de começar o assunto, eu gostaria de pedir a sua inscrição. Eu estou trazendo bastante conteúdo relacionado a essa guerra, e se você não quiser ficar por fora dos próximos conteúdos, você precisa estar inscrito por aqui. Além disso, você vai estar dando uma força enorme aqui para o canal. Será um prazer ter você aqui comigo para a gente debater e conversar um pouco mais sobre história. E você que já é meu inscrito, meu muito obrigado. Deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo com alguém. Bom, para a gente entender o surgimento da OTAN, temos que voltar aí no final da Segunda Guerra Mundial, onde duas grandes potências emergiram, apareceram aí no final dessa treta. De um lado, os Estados Unidos e do outro lado, a União Soviética. Os americanos, eles estavam de olho no avanço soviético e eles tinham medo de que a Europa, que estava destruída pela guerra, se tornasse um palco para uma expansão comunista. Então, rapidinho, eles elaboraram a doutrina Truman, que era um plano de contenção ao socialismo e uma defesa do capitalismo pelo mundo. E dentro dessa doutrina, tivemos o Plano Marshall, que era uma ajuda financeira a países europeus do lado ocidental e também para o Japão, para uma reconstrução no pós-guerra. Daí, entre 1948 e 49, a União Soviética, para responder a essa influência dos Estados Unidos, acabou articulando um golpe na antiga Tchecoslováquia e também cercou a cidade de Berlim, que na época estava dividida entre capitalistas e comunistas. Essa atitude do Stalin acabou aumentando bastante as tensões entre os dois blocos. Além dessas regiões citadas, Polônia, Hungria, Romênia, Bulgária e Alemanha Oriental se juntaram à zona de influência comunista. Com a intenção de segurar o avanço soviético, no dia 4 de abril de 1949, foi assinado o Tratado de Washington, que firmava a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que tem esse nome porque inicialmente, galera, os países membros eram banhados pelo Oceano Atlântico na parte norte. Os 12 fundadores da organização são os Estados Unidos, o Canadá, a Dinamarca, Bélgica, França, Islândia, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal e também o Reino Unido. Mas o que de fato é a OTAN? O que ela faz, galera? A organização é uma aliança político-militar entre os países membros. Simplificando, é aquela história: você não se garante sozinho na porrada, daí você tem que chamar os seus amigos para te ajudar. No caso, o amigo bombado, literalmente, eram os Estados Unidos. Além disso, a OTAN serviu para cumprir 3 objetivos. O primeiro era manter a União Soviética fora da Europa Ocidental. O segundo, manter os Estados Unidos dentro da zona de influência europeia. E por último, apaziguar a Alemanha, que era a treteira da época. Para falar a verdade, toda a Europa estava se matando há milênios. E foi justamente aí nesse continente que as duas maiores guerras que o mundo já viu surgiram. Então, com a criação da OTAN e também da União Europeia, que era ali o braço econômico dessa junção do continente, os europeus agora estavam trancados numa aliança econômica, político e militar de cooperação mútua. E deu certo, galera? A Europa acabou esfriando um pouco esse clima de nacionalismo presente nos países e deu lugar a um sentimento um pouco mais do tipo: somos todos europeus. Mas me diz, vocês acham que a União Soviética ia deixar isso quieto, ia deixar isso barato? É óbvio que não, Em 14 de maio de 1955, os soviéticos anunciaram o Pacto de Varsóvia, uma aliança muito similar à OTAN. No entanto,
com o fim da União Soviética em 1991, o Pacto de Varsóvia deixou de existir. Já a OTAN, por outro lado, se expandiu, se fortaleceu e é considerada hoje a maior e mais poderosa aliança estratégica militar que já existiu no mundo. De 1990 para cá, podemos destacar algumas operações nas quais a organização esteve envolvida. Por exemplo, no Kuwait em 1990, na Bósnia em 1992 e também nas missões de apoio aos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão entre os anos de 2003 e 2004 e na Líbia no ano de 2011 durante a Primavera Árabe. Atualmente, a OTAN tem a sua sede na cidade de Bruxelas, na Bélgica, e conta com 30 países como seus membros efetivos. Inclusive, pessoal, 14 ex-repúblicas soviéticas que faziam parte do Pacto de Varsóvia. Beleza, mas qual que é a relação da OTAN com a Ucrânia e com toda essa treta, essa confusão que está rolando por lá? Em 1994, a Ucrânia, agora independente, iniciou uma parceria de paz com a Organização do Atlântico Norte e começou aí a se aproximar para futuramente se tornar um membro. Eram aí seus passos iniciais. Em 1999, como eu havia dito agora há pouco, alguns países que eram antigos membros da União Soviética se tornaram membros efetivos da OTAN. Nações como a República Tcheca, a Hungria e a Polônia. Em 2004, mais 7 países do antigo Pacto de Varsóvia entraram para a organização, entre eles a Letônia e a Estônia, que fazem fronteira direta com a Rússia. No ano de 2008, a Ucrânia deu mais um passo para ingressar na OTAN, entrando no Plano de Ação para Adesão, que visa aí ajudar os possíveis países a alcançar os objetivos para poder ingressar no grupo. Mas a eleição de Viktor Yanukovych em 2010 freou os sonhos ucranianos de se aproximarem do bloco europeu. Isso porque o presidente era favorável a uma aproximação com a Rússia e acabou afastando o país do bloco europeu. Essas atitudes acabaram resultando numa onda de protestos pelo país, em especial na capital Kiev. Esses protestos, que ocorreram no ano de 2013, ficaram conhecidos como Euromaidan. O movimento foi bem sucedido e o presidente Yanukovych foi deposto e novas eleições ocorreram no país. Em resposta, a Rússia lançou uma invasão à região da Crimeia em 2014, configurando a primeira invasão ao território ucraniano desde o fim da União Soviética, alegando ajudar grupos separatistas que eram favoráveis à presença russa no local. A Crimeia continua sob o domínio da Rússia até hoje. No ano de 2020, agora já com o atual presidente Volodymyr Zelensky, a Ucrânia foi reconhecida pela OTAN como um parceiro de oportunidade aprimoradas, mais um passo para a admissão na organização. Ainda em 2020, foi aprovada também um novo plano de estratégia de segurança, que apontava claramente a intenção de se aliar ao grupo liderado pelos Estados Unidos. As atitudes de Zelensky aumentaram as tensões entre grupos pró e contra a Rússia dentro do país, levando até mesmo ao surgimento de milícias armadas, como é o caso do Batalhão de Azov, um grupo neonazista que é contrário aos russos e luta em regiões separatistas. As pessoas mais novas geralmente são favoráveis a um alinhamento com a Europa, galera. Já os mais velhos normalmente apoiam uma aproximação com a Rússia. A OTAN, em 2021, quando as tensões da atual guerra já estavam se intensificando, reiteraram a possível adesão da Ucrânia no grupo. Essas falas levaram a críticas de muitos especialistas em geopolítica que afirmaram que a real entrada dos ucranianos era de fato muito difícil, pois precisaria da aprovação dos demais membros, que provavelmente seriam contrários justamente por a Ucrânia já estar em um conflito com os russos desde 2014. Portanto, galera, os caras não iriam querer aí ter a possibilidade de um enfrentamento com o Putin e as suas tropas por conta da Ucrânia. O presidente russo enxerga a aproximação da Ucrânia com a OTAN uma ameaça à segurança nacional do seu país. Do outro lado, a OTAN afirma que os países democráticos são livres e autônomos em suas decisões internas. O resultado até agora disso a gente já sabe. O Putin realmente mandou um recado para o Ocidente para determinar os avanços da OTAN no leste europeu com uma invasão em larga escala na Ucrânia, na qual os objetivos reais
ainda são desconhecidos. Agora nos cabe esperar e acompanhar o que vai acontecer. Mas e vocês aí? O que acham sobre o conflito? O Putin vai parar por aí ou as tensões entre Rússia e a OTAN irão continuar? Deixe aí o que vocês pensam nos comentários para a gente conversar um pouquinho mais. E se vocês ainda não assistiram o vídeo sobre os motivos e possibilidades da invasão na Ucrânia, ou se nós podemos ter uma guerra nuclear nesse conflito, eu vou deixar os dois vídeos na sugestão dos cards finais desse vídeo aqui e também no link da descrição. Galera, se inscreve aí, que essa é a única maneira de você ficar por dentro de tudo que vai ter aqui no canal. Tem bastante conteúdo disponível e tem muito mais por vir. Eu tô apenas começando e por isso eu sempre peço a sua força e a sua ajuda, por isso me motiva demais e eu quero ver muito vocês aqui como inscritos do canal. Valeu de coração, pessoal! Um abraço a todos que me assistiram e até o próximo vídeo aqui no Sociedade da História.